No Remo, nós vamos começar falando sobre o preparador físico, sobre o Gonçalo Lanius, que voltou ou voltará. Llanos. Como é? Llanos. Gonçalo? Llanos, não Tá. Lanius. Falei Lanius por conta do Foi. Bolanius. Ah, tá. Portanto, ele vai voltar ao clube do Remo. Gonçalo que fez um excelente trabalho, chegou com o Morínigo e depois permaneceu ali com o Rodrigo Santana. Acho que para a comissão fixa, permanente do Remo, o que é necessário você ter, principalmente numa competição que você vai ter e na temporada que terá o Remo, acho que a volta do Gonçalo Llanos é uma decisão bem acertada do Remo. É verdade, durante a era Gustavo Morínigo, a comissão técnica do Remo em determinado momento foi questionada. Só que o ponto positivo da gestão da era Morínigo foi a contratação do Gonçalo. Muito bom. Porque o Remo vivia na época... O Morínigo chega quando tem aqueles 4 clássicos, né? 2 pela Copa Verde, 2 pelo Paraense. E o Remo consegue competir com o Paysandu na época na Série C em diversos aspectos, principalmente no aspecto físico. E depois disso o Remo continuou subindo, continuou numa crescente. Se eu não me engano, o Morínigo sai, o Gonçalo continua, né, com o Rodrigo Santana. E aí o clube do Remo começa a desempenhar um futebol melhor e, somado a isso, consegue respirar nos jogos. Tinha um problema que no segundo tempo o Remo morria e tal. O Gonçalo foi lá e ajeitou isso, fez um grande trabalho. Não me lembro por que saiu. Se não me engano, foi porque o Daniel Paulista, né, na época, trouxe o seu... Não, o Rodrigo Santana exige a contratação do preparador físico que bateu no Cai na Lama aqui em Belém. E aí eles trocam. O Jonas Neves fica durante um tempo, 4 ou 5 meses, sai depois, durante um período terrível do Remo em termos de preparação física, e aí o Remo volta a jogar um bom futebol novamente. Então, boa contratação do Remo, a volta do Gonçalo Llanos. É importantíssimo você ter essa estrutura, né, Michel? Você, muitas vezes, tem que ter um técnico de qualidade, mas você tem que ter uma comissão técnica de qualidade. Alguém que tenha essa questão física, fisiológica, alguém que domine isso. Faz uma diferença gigante, cara. A preparação física no futebol hoje, ela é um fator preponderante. É, muito bom. E até quando ele saiu... Ninguém entendeu muito bem, né? Porque ele não ficou. Ficou um negócio meio... Não sei se foi um problema particular dele, alguma opção, enfim. Não, foi o Rodrigo Santana, não foi? Que exigiu a contratação do Jonas. Na época, do Jonas Neves. 2020. Eu pensei, enfim. Mas pensei ele que ele não tinha ficou ainda com o pedido Rodrigo. Jonas porque o rapaz não tinha ficado. Eu pensei que tinha sido isso, mas enfim. E para mim é uma boa contratação. Um cara que já mostrou competência e acho que o Remo vai estar bem servido nesse sentido. Conhece nossa realidade e acho que vem para agregar aí. Tá, agora tem deixa eu ver aqui, teve um ouvinte perguntando e eu vou pegar essa pergunta aqui. Lucas Vilhena, Andrezão, confirma Davidson no Remo? Alguns canais estão dando como certo ele e o João Lucas. Com o Davidson. Com o Davidson. A informação que você tem é que não há nenhuma confirmação, nenhum tipo de, pelo menos da minha parte, nenhum tipo de contato, ou se teve contato, alguém perguntou alguma coisa, mas algo que não tem evoluído. Mas a informação que se tem é que sobre o Davidson não tem nada em andamento. Agora, pode ser que amanhã apareça o Davidson aí, mas hoje, eu particularmente, acho que vocês também não têm nenhuma informação sobre qualquer tipo de negociação com o Davidson, né? A informação do próprio Tonhão é que no momento não tem nada. O Davidson é jogador de 700, 800 mil reais e para vir para cá, acredito que pode pedir até um pouco mais, né? Então, uma negociação que não é tão simples assim. Também não tenho informações de evolução. Se teve, foi sondagem, então aí já não cabe. Acho que o Remo tem que focar mais em montar um time forte. Acho que foi o Magno que postou que ele chegou a perguntar pro Tonhão, para o Tonhão disse que não, né? Que não. Acho que o Remo não vai fazer esse tipo de situação. Não, para ficar é semelhante à história do gols, Ganso. Não é para ficar jogando no chão. Semelhante à história do Ganso. Nessa história que eu ia entrar, Michel, sobre Ganso e Pikachu, porque ontem nós falávamos aqui o seguinte: o empresário do Ganso estava em uma reunião na sede, no entanto, enfatizamos que ele também representa outros jogadores. Sim. Então a questão é se o assunto Ganso estava na reunião ou
se o empresário estava lá por outro jogador ou outros jogadores que ele também representa. A gente teve a notícia, né? E foi fato, não foi mentira, foi fato, de que o Lisboa, que é o pai do Iago Pikachu, e o Papito, que é irmão do Ganso, estavam na sede. Isso foi um fato, aconteceu de fato, mas como você bem falou aí, um dos jogadores... Eles têm outros atletas. O empresário ou agente do Ganso também trabalha com o Pikachu? Não. Aliás, foram reuniões distintas. Tá? Isso é importante. Só foi no mesmo dia. É importante que se diga. Foram reuniões distintas. Isso. Né? Então não é que o representante do Ganso também trabalha com o Pikachu estava nessa reunião. Foram reuniões distintas. Reuniões distintas. E aí a gente conseguiu apurar de que a proposta ao Iago foi feita, né? Tá na mesa, estão negociando, acredito que até... Sim, durante o dia de hoje, acredito... De ontem para hoje, nenhuma atualização, né? Até agora, não. Estou tentando aqui uma atualização sobre a questão do Iago, ainda não consegui. Provavelmente, somente quando for batido o martelo realmente, que a gente vai ter alguma posição, porque agora não adianta, a proposta já foi feita, ou aceita ou não aceita, né? Não tem mais o que falar. Avaliando outra que porventura ele também tenha, né? Você falava ontem que tem uma proposta da Turquia, né? Isso, ele ia avaliar uma proposta da Turquia, ia ter uma reunião ontem também, depois ia decidir com a família o que ele ia fazer. Teve sondagens também, possibilidades de outros clubes de Série A. Será que nesse momento o Pikachu, ou a família, ou a gente acompanham a ressonância disso em redes sociais? Ou não? Eu tenho certeza que sim. Com certeza, amigos mandam, enfim. Porque se o Pikachu ficar de olho na ressonância das redes sociais das duas torcidas, né? Acho que ele vai ficar... Teve um cristão, né, que fez a montagem do Ganso com o Iago com a camisa do Remo. E ele já soube, o Iago com o Ganso já souberam da montagem, todos já viram e tudo mais. Então, assim, essas paradas é bem legal. Sobre o Iago, a proposta existe, está na mesa. Sobre o Ganso, não existe possibilidade, tá? Zero chance do Ganso vir para Belém. Essa é a informação que eu consegui obter. Até porque também é um jogador que recebe muito bem, né? Um jogador dessa faixa aí do Davidson. Eu acredito que a própria vontade do Ganso no momento não seja essa. O Ganso, apesar dele gostar bastante de Belém, mas ele não tem o intuito de, pelo menos no momento, de vir para Belém. Não tem. Até porque ele ainda tem bola demais para jogar em qualquer lugar que ele quiser, outros... Né? Vamos ver se eu consigo... Não que o Iago não tenha, claro. É porque são sentimentos diferentes. E até porque o mercado, né? Porque o Pikachu recebeu a proposta do Remo? Porque ele está de saída do Fortaleza. Isso. Se o Pikachu fosse permanecer no Fortaleza com o mesmo parâmetro salarial, ele nem receberia a proposta. Exatamente. Então, no caso, o Ganso, ele está no Fluminense e permanecerá no Fluminense. Isso, exatamente. Vamos ver se eu consigo pescar alguma coisa, Michel Anderson. O irmão do Ganso, que é o Papito. Quais são... Tem algum outro jogador que esteja com ele, que ele cuide, que ele agencie, que esteja livre do mercado, que seja um cara forte, cara de nome? Tem um monte. Tem um monte aí. Livre no mercado? Tem um monte. De saída de algum clube? Não sei, não tem essa resposta para lhe dar. Mas ele tem um monte de jogador aí e provavelmente foi negociar algum tipo de jogador. O que ele disse que foi fazer apenas uma visita. Uma visita. Toda vez é só uma visita. Toda vez, né? Ninguém... O Marcos Santos. Meus amigos, qual o dia da apresentação? O Remo se apresenta no sábado, dia 3 de janeiro, em Pernambuco, tá? Mas olha, não é... E outra coisa, não é informação dele, tá? Não é informação dele. Quando eu perguntei pra ele, ele me disse, fui fazer uma visita. Certo, claro. Tá? Essa é a informação que eu tive. Por outro lado... Já por dentro do Remo e por... De quem recebeu amigos, a visita. E por amigos do Henrique, né, que é o Ganso, eu já soube que para Belém não é uma possibilidade que esteja palpável no momento. Né? Foi a informação que eu consegui. De repente ele desce de helicóptero aí, eu tomo na tarraqueta, mas... A informação de quem está próximo do Henrique é que agora não é o momento. E sobre a viagem, né, os jogadores eles já se apresentam no dia 3, lá em Camaragibe, na região metropolitana de Recife, no CT do Retrô. Será a apresentação do Remo.
Michel, é verdade que a logística, viagem, transporte, hospedagem e alimentação na Série A é por conta dos clubes? Sim, é um dos pontos que nós vamos abordar, porque o Remo parece que até só que é uma informação que já estava e já foi utilizada no regulamento de 25 e permanecerá para 26. Né? Então, por isso, a informação que os dirigentes ficaram preocupados ou assustados, ela me preocupa, porque acho que a partir do momento que o Remo tem um acesso, ele já sabe quais serão os parâmetros, porque são os mesmos desse ano. E lá está justamente mencionando que toda a questão de transporte, alimentação, logística, será por conta dos clubes participantes. Então é claro que a cota ela é bem maior, né? Ela é uma cota considerável, mas aí tem essa despesa que é uma despesa também considerável. As receitas elas aumentaram e aumentarão astronomicamente, mas as despesas também aumentarão astronomicamente, né, Luizinho? Essa decisão da CBF, na verdade, ela veio em contrapartida da criação das ligas, né? Porque a partir de agora os clubes envolvidos com as suas próprias ligas... Isso já aconteceu em eles 25. Têm o direito, exato. Eles têm o direito de ir atrás das próprias cotas de patrocínio em relação à televisão e tal, e em relação à placa de publicidade também. Só que aí a CBF disse, beleza, vocês vão atrás das próprias receitas para o campeonato? Tranquilo. Então quem vai custear a logística do campeonato são vocês. E é uma troca justa, porque em 2022 para 2023, quando as ligas ainda estavam engatinhando, digamos assim, o Campeonato Brasileiro tinha metade da arrecadação que tem hoje, no total para os clubes. Em compensação, a logística era toda custeada pela CBF. Então se você for pegar o papel e a caneta e fazer as contas, é muito mais viável para os clubes, é muito melhor você ter uma arrecadação maior e, consequentemente, você arcar com a logística, do que o contrário. Você ter uma arrecadação menor e a logística ficar por conta da CBF. No final das contas, e aí cabe a cada clube também ter a sua perspicácia na captação desse recurso. Exato. No entanto, a Série B não era assim. E voltando a falar aqui sobre Série A e sobre o Clube do Remo, é um momento muito novo. É uma parada nova, é um planejamento financeiro, logístico muito novo, até porque o campeonato começa no início do ano a partir de agora. Então vai ser mais um motivo para a diretoria do Remo se preocupar. Não é o fim do mundo, gente. Não é o fim do mundo, de forma alguma. Eu acho assim o Remo não é um time mais rico do mundo. Mas o Remo tem dinheiro de sobra para cuidar da logística. Eu acho que a preocupação é justamente essa. Quando eu falo que me assusto com a preocupação é porque você imagina que, tá no regulamento desse ano e vai ser utilizado no próximo. Mas como você falou, é algo novo e o fato de ter despertado, se é que despertou algum tipo de preocupação, é simplesmente com essa questão de, agora é assim, mas é algo que certamente isso aí vai ser lidado e contornado tranquilamente nesta temporada. 11 da manhã e mais 17 minutos sobre o zagueiro Kaique, né? Porque a informação que se tinha é que o Kaique Almeida, ele já estava emprestado pelo Fluminense ao Mirassol. No entanto, o atleta, ele já havia anteriormente conversado com o clube, demonstrado interesse, dizendo que queria ficar, mas o Fluminense quer utilizá-lo emprestando-o para o Mirassol. Mas o Remo, as informações dão conta que ainda, ontem já tínhamos essa informação, né, que nos foi passada, que o Remo ainda estava tentando, o Braz ainda estava com esperança de conseguir contornar e conseguir a manutenção do Kaique Almeida, senhores. É isso mesmo, o Remo, por meio do Tonhão, né, do Marcos Braz, executivo de futebol, ele está atrás de uma permanência do Kaique Almeida. Por sinal, o Remo, com a movimentação de mercado atrás de jogadores como o Thalisson, por exemplo, que jogou no Paysandu e que pertence ao Coritiba, e do próprio Marlon, que foi liberado agora do Ceará e falta somente alguns detalhes para a assinatura do seu contrato, ele estava procurando um jogador para substituir o Kaique Almeida, no sentido de ser um jogador jovem, um zagueiro jovem, um zagueiro polivalente que pode jogar em ambos os lados, com boa saída de bola. E o Remo achou esses dois jogadores para tentar preencher essa lacuna. Porém, de todos esses jogadores, o Marlon é destro, o Thalisson também. O Kaique é o único zagueiro canhoto que o Remo tem de opção nesse momento no mercado. Então, o Remo precisou fazer uma força maior
para manter o Kaique Almeida ainda no seu elenco junto ao Fluminense. Lembrando que essa negociação ela também envolve a negociação do James, que é zagueiro do Mirassol, rumo ao Fluminense. Então, James que já está no Fluminense, né? Exato. Então E o aí... Mirassol vai precisar de outra moeda de troca, digamos assim. É o tipo de caso que se aposta única e totalmente na força, né, e no repertório do Marcos Braz. O Marcos Braz do Rio de Janeiro é um cara extremamente respeitado, tem justamente esse fluxo também com os dirigentes do Fluminense e se aposta muito na força e no tamanho do Marcos Braz para que ele consiga essa reviravolta, porque já era praticamente algo certo, algo acertado até pela imprensa nacional, destino do Kaique Almeida e o Braz com a força que tem nesse mercado tentando reverter esse fato, Michel. Mas... Vale a pena pelo Kaique Almeida? Um bom jogador. Não é à toa que o Mirassol quer, né? Muito jovem, né, cara? Muito jovem. Se lembrar que o Kaique Almeida fez o primeiro jogo do profissional aqui no Remo esse ano. Mas o que eu tenho de informação é que ele vai ser jogador do Mirassol, tá? Vai ser jogador do Mirassol. É algo que já estava praticamente decretado. Ele já estava sendo até aguardado lá, né? Sim. O Remo que está tentando. E tentar é justo. É força de trabalho tentando. O que eu tenho de informação? O Remo realmente tentou, né, atravessar a negociação, mas acredito que por toda a visibilidade, por toda a oportunidade que o Kaique vai ter no Mirassol, ele vai acabar indo mesmo pro Mirassol, né? A tentativa existiu, de fato, né? Mas acredito eu, né, por tudo que eu ouvi, que ele vai ser jogador do Mirassol. Até por isso, a negociação com o Thalisson acabou fluindo. E o que eu tenho de informação é que as coisas já estão ajeitadas com o Thalisson, tá faltando somente a questão clube com clube. O Coritiba, que aí seria o grande empecilho, né? Tá faltando só clube com clube. Jogador clube já tá tudo ok, né? Já tá tudo entendido. E clube com clube tá faltando ainda uns detalhes. Então, acredito que, como são duas histórias distintas, mas elas acabam se cruzando em algum momento. Como o Kaique, pelas informações que eu tive, vai para o Mirassol, né? Então, por isso, a questão do Thalisson acabou fluindo com mais velocidade e surgindo como esse possível nome que o Luizinho falou ali. Um cara jovem, de talento, que pode agregar alguma coisa e compor um elenco e, quem sabe, até, né, pela qualidade que tem, ser titular do Remo. E então, por isso, se eu tivesse que apostar aqui em algum, eu apostaria no Thalisson, mas repito, tá faltando a questão, se eu tivesse que apostar em qual viria, tá? Não da minha preferência, mas qual tem mais possibilidade de jogar, qual tem mais possibilidade de vir, acredito que o Thalisson, mas tá faltando esse acordo entre clubes, né, no caso. O Coritiba que ele tem uma série ali de critérios para emprestar jogadores para a mesma divisão, enfim, tem uma série de fatores do Coxa e são esses detalhes entre clube e clube que ainda estão sendo esse empecilho, né, Luizinho? Tem toda aquela questão de multa, etc, para caso o atleta tenha a oportunidade de enfrentar o clube que mantém os direitos. Tem gente falando aqui sobre Mirassol e Remo vão disputar a mesma divisão. Mirassol vai jogar Libertadores, né? Então tem uma diferença aí. Exato, e o Coritiba subiu junto com o Remo. Então essa preocupação existe. O Coritiba já tem essa política faz algum tempo, pelo menos uns 2 anos, que o Coritiba, sendo um grande dono de ativos de jogadores, ele mantém essa política. Mas isso aí existe e o Coritiba abre algumas exceções, como foi o exemplo do próprio Thalisson, que foi emprestado para o Paysandu no ano passado. Mas eu acho que esse do Thalisson para o Paysandu, ele já veio no decorrer da temporada, né? Já é aquela assim, ó, não vou te usar, né? Vou economizar alguma coisa aqui não pagando o atleta. E também acho que talvez o fato de perceber que o Paysandu não seria um concorrente direto, não sei, só conjectura. Além disso, o Remo, uma informação divulgada no dia de ontem do jornalista André Hernan, é que o Remo já estaria com o empréstimo encaminhado do lateral direito João Lucas, jogador que está no Grêmio, de 27 anos. O defensor, nesta temporada, fez 20 jogos pelo Grêmio,
temporada de 24, fez 49 jogos pelo Juventude, em 23, 30 jogos pelo Santos, em 2022, 50 jogos pelo Cuiabá. Quando você vai nas redes sociais, ali as torcidas, né, elas não são muito fãs do João Lucas, mas os números e a minutagem dele nas rodadas, nas temporadas são interessantes. João Lucas, segundo o André Hernan, estaria com o empréstimo encaminhado para o Remo, Michel, lateral direito. E eu tava... Que acho que tem só o Marcelinho, né? Tem só o Marcelinho, e eu tava ouvindo e vendo o nosso presidente falando, né, nas redes sociais, o Abner, que tá de férias, e aí eu vim refletindo aqui, porque ele falou assim, já tá muito claro que o Remo não vai apostar em nenhum grande nome. Lógico que quando ele fala em nenhum grande nome, a gente tá falando de repente... Eu acho seria um Daverson, Ganso, Davidson, tudo bem. Seria grande daquela faixa mesmo de milhão. Mas são jogadores, cara, que estão na primeira divisão, né? E acredito que são jogadores de qualidade, né? O Lucas aí, ele é um cara que sabe jogar bola. E o João Lucas, ele esteve no Flamengo justamente em 21, quando o Braz, 2021, né? Quando o Braz estava lá. Esse é o lado bom, né? Lógico que ele tem outros pontos positivos também, mas o lado bom do Braz é que ele conhece muito bem o mercado, né? Ele sabe muito bem o mercado nacional, o mercado de Série A, e acredito que seja uma boa vantagem pro Remo nesse sentido, dele conseguir ver jogadores que de repente não serviram ou não serviram para o Flamengo, e que podem muito bem ajudar o Remo numa campanha, né, ali de meio de tabela, né, para poder buscar alguma competição sul-americana, porque praticamente escapou do rebaixamento, tu já está numa competição sul-americana. Né? Então, acredito que isso é um ponto positivo, e o Braz está se escorando muito nisso, nesse fator aí que ele tem para poder montar esse elenco, e indo em busca de jogadores como o João Lucas. Acho um bom nome. Até porque, Luizinho, é difícil, e nesse momento sendo muito realista, o Remo ele não vai conseguir trazer jogadores, por exemplo, que o Grêmio queira, não vai conseguir trazer jogadores que essas equipes de Série A queiram. Neste momento, o Remo não vai conseguir ganhar essas disputas. Uma questão clara, existe uma questão aí financeira, uma questão estrutural, uma questão logística, enfim, por diversos fatores. São poucos clubes da Série A que o Remo talvez vença essa disputa por um jogador. Então, mediante a isso, o Remo vai ter que buscar na Série A jogadores que no momento não estejam sendo utilizados ou não façam parte dos planos do time. E um cara, por exemplo, que... aqui é o caso do Grêmio, mas Botafogo ou o Fluminense, como é o caso do Kaique Almeida. Um cara que não esteja nos planos do Fluminense ou de uma equipe de Série A nessa linha, não significa que não seja um bom jogador. Significa que naquela equipe tem muitos jogadores e talvez alguns bons jogadores não tenham espaço. Tem até aquela patente, né? Aquele pedigree. Às vezes um jogador de 300 pode render a mesma coisa que um jogador de 1 milhão. Com a diferença que o jogador de 1 milhão, ele passou pela base do Flamengo. Idade, aí ele né? foi pra Europa, rodou um pouquinho na Europa e tal, foi pros clubes... de prateleira B da Europa e já volta um pouquinho inflacionado. É desses jogadores que a gente precisa fugir. Sendo muito claro, o Remo, em uma disputa, por exemplo, com o Coritiba, subiram juntos. Exato. Pelo Pedro Rocha, o Coritiba levou a melhor. A gente pode separar, talvez, a tabela da Série A no seguinte. Você tem o G12, certo? O G12 leia-se os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 grandes de Minas, os 2 grandes do Rio Grande do Sul. Aí você tem o Bahia e o Red Bull Bragantino, que são 2 equipes em ascensão por conta do momento financeiro, que é excelente. E o Mirassol. Você tem o Mirassol, que talvez seja o principal concorrente do Remo em termos de mercado, porque tem um orçamento muito parecido, só com uma estrutura melhor, e é um clube que fica no e vai São jogar Paulo Libertadores e vai jogar agora. Libertadores. Atlético Paranaense, E aí cara. você tem o Coritiba, você tem o Atlético Paranaense, que já viveu momentos melhores financeiros do que está vivendo agora. Você tem o Clube do Remo. Você tem o Vitória, que tá por ali também, nem lembro se é SAF, se já virou SAF, acredito que não, né? Vitória não. E é com essa galera que o Remo briga no mercado, pelos jogadores que talvez tenham sido, não rejeitados, porque é uma palavra muito forte, mas que não estão tanto nos planos da galera do G12, e muito menos da galera do Bahia ali, do Red Bull Bragantino. Até com Vitória, jogadores da Europa, jogadores do exterior, por uma etc. questão estrutural, uma questão logística, uma questão bem prática,
E financeira também, até com Vitória é difícil de brigar. Exato. Aí É você difícil. tem a Chape brigando com o Remo, Tem por alguém exemplo. perguntando sobre... a Chape, eu acho que já encara uma disputa aí. Francisco Barbosa, Andrezão e o Garcês. Acho que falando Garcês voltou pro Avaí. Sem medo de errar, e não é uma crítica, tá? E não Pra tem mim que ter medo, porque o medo de errar faz você justamente não acertar. Medo de perder tira a vontade de vencer. de vencer, mas para mim o Remo ele compete com a Chape e depois disso não até com Vitória penso que É difícil. é difícil de competir em termos de salário. O Vitória, não que o Remo, pelo que eu vi, o Remo até tem essa possibilidade, até uma corrente dentro do Remo pensou em fazer um investimento alto em um jogador top de linha, né? Mas o Vitória tem essa possibilidade de ter esse tipo de jogador. E não é só pelo Com mais valor do facilidade. salário, né? É por uma série de fatores, que acabam o interferindo. entorno. E a questão da Chape, o Remo consegue concorrer com a Chape, mas aí você vai entrar no perfil do jogador e o que o jogador quer para a vida dele. Ah, não, eu quero jogar num clube que tem menos pressão. Ele não Quero conta nem tranquilidade, quer... ele não conta nem conversa, né? Ah, eu quero ir para uma cidade que seja uma qualidade de vida ali mais tranquila, aí vai para Chape. Agora não, eu quero visibilidade, eu quero sentir a torcida e tal, não sei o quê. Aí sim, aí ele pensa em jogar no Remo porque ele sabe que aqui ele vai encontrar isso. E não é uma crítica, para mim é uma realidade e que o Remo tem que trabalhar com isso. E só vai, da mesma forma que eu falei do Paysandu, que o Paysandu só vai convencer os caras a vir para cá quando mostrar que o mês tem 30 dias, o Remo só vai conseguir convencer os caras com mais facilidade depois que ele provar que aqui é um bom lugar para você mostrar o seu trabalho. Então, e aí entra isso é tempo. Aí entra talvez o ponto estratégico da contratação do Osório, justamente pelo conhecimento que ele tem do mercado sul-americano, até do mercado da América Central, México, porque, cara, no mercado sul-americano, aqui no Brasil, você pega um jogador de Série A e rapidinho ele está ganhando 400, 500, 600, 700. Sim. Agora, a nível sul-americano, você vai no Equador, numa Colômbia, para o cara ganhar 300 mil, 400 mil é jogador top de linha da primeira divisão. Então, acho que esse é o mercado que o Remo tem que... Eu tenho certeza que o Braz e o Osório estão mapeando muito esse mercado, porque eu acho que de lá podem vir esses pulos do gato pro Remo. Porque você brigar com um time de Série A aqui e oferecer 700, 800 é difícil. Mas você trazer um cara de 300, 400 de futebol sul-americano é um cara de nível alto. Saiu até a informação de que o Eduardo Vargas foi oferecido pro Remo. E lembrando que enquanto esteve no Flamengo, o Braz atacou muito esse mercado e trouxe jogadores de qualidade. Então, Sim. Ou seja, não é que ele vai trazer um Arrascaeta para o Remo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando Pode até trazer, mas o Arrascaeta veio para o Cruzeiro para uma micharia. Mas o que eu estou falando é que ele conhece a turma que atua nesses mercados, os empresários de lá. Ele tem acesso a esses caras. E a estratégia dele também tem. A estratégia dele ir em cima e trazer o Osório, eu tenho certeza que passa por isso. Passa né? pra Percebendo convencer, a dificuldade do mercado brasileiro e percebendo o quanto pode ser explorado esse mercado sul-americano. E você traz o Osório, que é um cara extremamente reconhecido nesse mercado, e eu tenho certeza que, não sei se vem, mas que o Remo está mapeando, está buscando jogadores, porque dá para você buscar no futebol sul-americano 300, 400 mil, você traz jogadores de nível bom, jogadores que têm qualidade. Pedro Castro no CRB já, Pedro Castro já foi até anunciado, confirmado, no CRB. Verdade que ofereceram o chileno Vargas, acho que tem informação, né, não recordo, acho que foi o portal RTI, alguma coisa assim, né, que disse que o Vargas teria sido oferecido ao Remo. Mas não tenho confirmação se de fato Esse vai. canal RTI, ele... Agora o Vargas, ele tá no Audax, um exemplo claro, o Vargas, ele tá no futebol chileno, no Audax italiano, salvo engano. E o Vargas, ele é um cara que geralmente tem um salário elevado, mas o cara quando chega nesse clube que ele tá, o Vargas, ele não tá com salário astronômico parecido com o do futebol brasileiro. É um exemplo, né? Um exemplo porque o Remo certamente vai explorar. Mas é inflacionado também, porque ele já passou pela Europa, passou... Tem alguns nomes que vão surgindo e muitos nomes vão surgindo, né? Eu gosto de trazer pro bate-papo quando o nome, ele já tem alguma confirmação, tem algum fundo de verdade. Mas aí tá se falando muito em Edenilson, volante do Grêmio, tá se falando em Hugo Moura, volante do Vasco, muitos nomes vão surgindo. Desses aí, vamos ver se tiver alguma
confirmação e alguma informação de fundo de verdade, a gente vem trazendo para vocês. Essas foram as principais informações do momento, mas a qualquer instante mais novidades podem surgir. Se você quer estar sempre um passo à frente e acompanhar tudo sobre o Leão Azul em primeira mão, já sabe onde encontrar as melhores atualizações. Agora, te desafio a assistir o próximo vídeo e continuar por dentro de tudo o que está acontecendo.